Então, estamos ao vivo aqui pelo Facebook, aqui na Rádio Mundial também, falando sobre constelação familiar. Então, meu nome é Simone Arrojo. Eu falo, né, há muito tempo sobre esse assunto, porque é um assunto que tira as vendas dos nossos olhos em relação às nossas questões. Então, vai ano, começa um ano novo e a pessoa fala, puxa, mas eu ainda não estou entendendo. Por que eu não vou para uma próxima etapa? Será que a minha lição sempre vai ser a mesma? Né? Então, qual a minha questão, de repente, pode ser uma questão financeira, sempre com problemas financeiros, ou sempre com problemas emocionais, sempre com doenças, ou sempre com medos, né? Então, por que será, né, que uma pessoa sente tanto medo? Por que será que alguém vive situações repetitivas dentro da família e situações repetitivas dentro da própria vida? Então, essas situações repetitivas, elas precisam ser vistas, não pelo ponto de vista somente psicológico, nem somente pelo ponto de vista moral, né, ou pelo ponto de vista dual, da dualidade, né, porque tem o bom e o ruim, tem o fraco e o forte. Então, a dualidade está aí para a gente conseguir enxergar os opostos e os opostos que se complementam. Então, tudo aquilo que vem para a nossa vida traz consigo, né, uma missão, um aprendizado e uma oportunidade de transcendência. Então, gente, a gente enxerga a vida, muitas vezes, como algo ruim. Nossa, veio aquela pessoa e destruiu a minha vida. Ou veio aquela situação e destruiu a minha vida. Então, as situações que vieram para a nossa família, por exemplo, como a pobreza, eu estava agora lá embaixo, né, estou dando curso de formação, e uma das pessoas falou, puxa, eu toda hora vejo os mendigos na rua. O que será que isso significa? É como se eu olhasse só para isso. E daí eu perguntei, puxa, e a sua família passou por dificuldades financeiras? Sim, minha família ainda passa por muitas dificuldades financeiras. E quando a gente olha para trás com dó do que foi, então nós ainda continuamos nesta mesma vibração e nesta mesma história. Quando a gente vê que uma escassez financeira, ou uma doença, ou algo que aconteceu, veio e nos tornou mais fortes e nos fez desenvolver coisas que nós não desenvolveríamos se não tivesse aquela dificuldade. Então, uma pessoa que nunca passou por dificuldade, como a gente vê os filhos mimados, né? Um filhinho mimado, geralmente é uma pessoa muito egoísta. Uma criança mimada fica uma criança extremamente egoísta. Ela não sabe o que é a vida. Ela não sabe o que é ter força para resolver os próprios problemas, resolver as próprias questões, subsistir sozinho, sem precisar de dinheiro de outras pessoas. São as pessoas que conquistam coisas. Elas não esperam alguém dar, né? Uma pessoa espiritualizada e uma pessoa madura, uma pessoa que não é mimada, né? Ela encara a vida como algo, sempre como algo ou uma oportunidade de crescimento, de transcendência, porque toda dificuldade leva a gente para uma solução e leva a gente para força também. Então, por exemplo, eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro esses dias e eu preciso levar um vinho que uma pessoa pediu para eu trazer de fora do país, e eu trouxe agora, vim da Índia, passei por Dubai, e essa pessoa falou, esse vinho é super difícil de achar, e eu achei. E daí eu tava, poxa, mas eu vou pro Rio eu preciso ir pro Rio passar o dia, eu não preciso levar mala, mas como é que eu levo vinho, como é que eu não levo vinho? Parece uma coisa boba, né? Pode embarcar com vinho, não pode embarcar com vinho, vou ter que pôr uma mala para embarcar com vinho, não precisa. E o que eu fiz? Eu falei, bom, vou pesquisar na internet, vou buscar a informação. E daí eu aprendi algo novo com isso. Eu poderia, sem precisar aprender algo novo, falar, puxa, alguém vai resolver isso para mim. Ou pelo jeito tradicional, olha, eu descobri que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo.
eu vou pelo jeito tradicional para não ter trabalho, sabe, de pesquisar. Eu estou dando esse exemplo que pode parecer algo bem bobo, mas como tudo na nossa vida, a gente busca. A pessoa mimada busca alguém para resolver as próprias questões. A pessoa que vai fazer, ela pode perguntar para alguém que conhece mais, mas ela já tem no motor dela o eu me viro, sabe? Eu me viro, de repente, ligando para um amigo que já sabe fazer isso, que eu fiz isso também. É, ou eu me viro, eu sei que eu tenho condições e força para olhar para essa questão e para resolver. Agora, uma pessoa que foi muito mimada, ela não tem um motor, ela resolve. O resolve, gente, não resolve sozinho, porque ninguém está sozinho, ninguém resolve nada sozinho, mas é ter esse motor do eu faço a minha parte. Então, quando eu falei para essa pessoa, né, do nosso grupo de formação hoje, para ela não olhar para os antepassados que passaram dificuldades financeiras com dó, mas com admiração. Quando a gente olha para trás, gente, olha para trás para ver a vida dos meus pais, eu olho para eles com admiração, porque a vida deles foi uma vida e é uma vida mais difícil do que é para mim. Quando eu olho para minha avó, meus avós, por parte de pai, que passaram também dificuldades financeiras, dos dois lados, eu olho para eles com admiração, porque eles enfrentaram as dificuldades, porque eles cresceram com essa dificuldade, cresceram, eu digo, evoluíram a partir da dificuldade. Mas se na minha geração eu olho para os que passaram dificuldade com dó, então aquilo cria um trauma e cria um medo. E vocês sabem que aquilo que a gente tem medo, né, a gente fica na mesma vibração e na mesma frequência. Então, uma hora acontece uma coisa que a gente, de novo veio isso. Ou então, olha aquilo, nossa, de novo veio isso. Então, quando eu consigo olhar para trás, e quando eu consigo olhar para trás também para a minha própria história, aquilo que eu vivi, a forma como eu fui educada, né? Graças a Deus, no meu caso, eu tive os meus pais presentes, com dificuldades, né, de relacionamento, com dificuldades financeiras, mas foram pessoas que empurraram os filhos para a vida com tudo o que é, né? Não tiraram e não pouparam os filhos de enxergar a realidade. E às vezes os pais omitem determinadas realidades, porque fala, o meu filho não vai ser forte o suficiente para enfrentar. Vai ser forte o suficiente. Estava conversando com uma pessoa esses dias que foi casada, teve um filho, depois foi casada com outra pessoa, teve outro filho, e depois ela voltou com esse primeiro marido. E esse segundo filho, como o pai, enfim, eles tinham algumas dificuldades, esse filho veio morar com o primeiro marido dela, com a primeira filha dela. E a primeira pergunta que eu fiz, o seu filho, o segundo filho, chama o pai, hoje o seu marido de pai? Sim, chama o meu marido de pai. Mas ele não é o pai dele. Mas como ele era muito pequenininho e tem a outra que é a mãe, era a irmã, então eu preferia assim, né? Porque fica mais confortável, porque esse pai gosta muito dessa criança. Tudo bem, mas não é a realidade. Então, toda vez que a gente nega uma realidade, essa realidade nos persegue. Toda vez que a gente olha para uma situação e a gente não aceita o que essa situação nos traz de oportunidade, essa situação vai se repetir. Então, esses dias também constelei uma pessoa que está com dificuldade de que faculdade vai entrar e preocupada com a faculdade, meu Deus, vou entrar na USP, vou entrar não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. E eu falei para ela, cadê o seu pai? Meu pai, quando minha mãe engravidou, eles meio que brigaram e mananã, mananã, e minha mãe achou melhor então se afastar do meu pai, e hoje eu não sei quem é meu pai, eu não tenho acesso a ele. E eu falei assim, e você
quer ser tão importante com essa sensação de rejeição que você tem, que você está tão preocupada em ter a melhor faculdade, a melhor profissão. Não que a gente não possa ter a melhor faculdade, a melhor profissão. A gente pode ter, mas não para se sentir importante, porque eu me senti rejeitado pelo meu pai. Então, o que eu falei para ela? Você já namorou alguma vez na vida? Não. Tem amigos? Não. Eu falei, então, você vai começar a sua vida não pela fuga do sentimento de rejeição, você vai se tornar uma pessoa famosa, com dinheiro, ou importante, fiz a faculdade tal, tenho diploma tal, a profissão tal, ótimo. Mas isso não vai ser o motivo para que você se sinta alguém importante. Qual é o seu desafio de vida? Eu perguntei para ela. É se relacionar. Você está rejeitando hoje ter um namorado, rejeitando ter amigos, porque você focou, eu preciso só estudar, eu preciso ser importante. Preciso fazer a minha vida ser algo importante. Você já é importante. Só que o seu desafio maior não é entrar na faculdade, porque eu tenho certeza que você vai ser uma excelente profissional e você vai entrar na faculdade. O seu desafio maior é você se relacionar. É você começar a enfrentar agora os seus dragões da rejeição. Porque na vida, a gente vai ser rejeitada. Às vezes alguém não quer ficar com a gente. Às vezes uma empresa não quer a gente para trabalhar. Pode ser que a gente tenha sido rejeitado logo no início da vida, né? Se sinta rejeitado. E quando a gente consegue perceber que a rejeição também faz parte da vida. Tanto o rejeitar quanto o ser rejeitado. Esses sentimentos são sentimentos que a gente precisa integrar e falar, ok, eu já sei o que é ser rejeitado, né? E eu não vou procurar evitar isso, mas eu incluo isso como parte da vida, mas não como algo que a pessoa fez porque era só comigo. Aquela pessoa que rejeitou, como o caso dessa história do pai e da mãe, é uma história que ela não pode mudar. Mas ela pode perceber que mesmo os pais tendo essa dificuldade, ela nasceu. E ela tem o grande presente que é a vida dela. Então, quando ela começa a olhar diferente, de forma diferente para essa história, percebendo que a rejeição para ela foi o grande mestre. Porque todas as pessoas que nós temos dificuldades são os nossos grandes mestres. E quando a gente quer fugir desses grandes mestres, outros mestres aparecem, né? Com a mesma questão, com a mesma proposta, para que a gente realmente olhe para aquilo que mais a gente teme. Então, conforme nós vamos enfrentando os nossos temores, os nossos dragões, conforme nós vamos percebendo que a nossa vida ela é rica e quando a gente tem um desafio, a gente faz o movimento de transcendência dessa questão e não o movimento de me tornar agora um ser que tem muito problema e que tem muita dificuldade e que virou vítima de alguma situação. Então, gente, o que eu quero falar com isso é que 2019 está aí. Eu vejo, por exemplo, no nosso país um acordar, né, desse gigante interior que todos nós somos. A gente olha para os brasileiros, e eu não estou sendo ufanista falando isso, mas a gente vê essa leveza que o brasileiro tem, essa inclusão, porque a gente inclui todos os países aqui, a gente inclui todo tipo de comida, todo tipo de religião, né? Uma vez numa entrevista com o Rupert Sheldrake, ele disse isso, que ele nunca viu, a não ser na Índia, né? Porque a Índia tem muito mais religião do que aqui, mas aqui tem, se a pessoa quer ser o que ela quiser ser, ela tem o direito de ser. Então, aqui no nosso país, a gente tem uma liberdade muito grande. Mas quando a gente vê que nós estamos aprendendo a andar com as próprias pernas, né? A ver que a gente tem tudo nesse país. Economicamente, a gente tem tudo, a gente tem a liberdade, a gente tem um país
rico, né, de alimentos. E o que a gente faz quando a gente é muito rico e é muito mimado, né? O que a gente faz com isso? Né? A gente pode fazer crescer mais esse patrimônio, que é essa liberdade, que é esse fluir da vida com tudo o que a gente tem aqui. E assim também, quando entra um novo ano e a gente fica com a expectativa ou com uma vontade de que algo em determinado ano aconteça, mas a gente olha para o ano, mas não olha de fato para a questão. Então, se na sua família já tem uma questão financeira, comece a vibrar na admiração dos seus ancestrais, não no dó dos seus ancestrais. Isso faz com que a sua vida prospere. Se os seus pais tiveram problemas afetivos, comece a vibrar na riqueza que essa relação trouxe para você. Se você nasceu, né, num lugar onde você não conheceu a sua família, né, a sua família te abandonou e te deixou num outro local, puxa, então valorize a família, a importância de você estar em família, ou também a importância de não ter os problemas que uma família normal tem. Que é interessante ver por esse ponto de vista. Eu uma vez fui constelar uma pessoa e ela falou assim, sabe, Simone, eu vejo que foi um presente, porque hoje eu não tenho, assim, nenhum vínculo que me prenda a nada. Então eu vim para aprender a ter uma liberdade, que se eu tivesse uma família, talvez eu não teria essa liberdade. Então, tudo é questão, gente, do interno, do ponto de vista, sabe? Tudo é questão de como a gente olha e não como as coisas são. Tudo é questão do que a gente faz com aquilo que a gente olha, né? Não do que as coisas fazem conosco. E ficar nessa vibração de dó é a pior coisa que a gente pode fazer, por tudo, em tudo. Quando a gente quer ajudar alguém, e esse ajudar não pode ser o ajudar do nosso jeito, mas a gente quer fazer algo por alguém, então a gente pode ajudar admirando e falando, puxa, essa é uma grande oportunidade de crescimento para mim, que estou ao seu lado vivendo essa situação, e para você que está vivendo essa situação. Então eu estou aqui ao seu lado e nós vamos perceber a riqueza dessa história, a riqueza dessa situação. E assim, vibrando dessa forma, nós podemos então entrar num 2019, que vai ser um ano de sol, né? Um ano, e o sol, ele é muito bom, mas tudo na medida. Então, saber o que é viver toda a intensidade do sol na medida certa vai ser o grande desafio agora também para 2019.